Oi, oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II. Vamos começar mais uma aula. Olha aí a professora Paula Regina chegando na área, tá bom? Então vamos lá, pessoal, porque hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de revisões. Isso mesmo. Você sabe, né, aluno aí do João Paulo, que a gente tem estado nessa última fase, que é referente ainda ao quarto bimestre do ano de 2020, a gente está aqui dando uma base bem legal para já a gente iniciar uma nova fase, um novo ano, né, que é o ano letivo de 2021. Então, vamos lembrar aqui o que é que a gente já andou vendo ao longo dessas aulas. Primeiro, a gente relembrou aí o que era substantivo, né? Você, aluno que está acompanhando todas as aulas, já sabe. Substantivo é tudo aquilo que tem, isso mesmo, nome, né? Então, teve nome, é um substantivo. É a palavra que nomeia os seres. Aí você viu lá as classificações do substantivo. Vá dar uma estudadinha aí para não esquecer, tá bom? Nós também estudamos os artigos, né? Depois do substantivo, a gente estudou uma outra classe de palavras chamada artigos, que você sabe também, são palavras que servem para acompanhar e determinar de forma definida ou indefinida os substantivos, né? Então, nós temos os artigos definidos, o, a, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Você com certeza está lembrado também dessa classe de palavra. E na nossa última aula, junto com a galera todinha ao vivo, a gente viu a aula sobre verbos, né, pessoal? Uma aula muito importante que vale a pena ver e rever de novo, tá bom? Não esquece que verbo é uma coisa que você vai ver bastante, tá bom? Não só nesse ano, mas nos próximos anos também. Então, verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Dá uma olhadinha lá no assunto sobre verbos, porque isso aí você tem que aprender mesmo. Aprender para não esquecer nunca mais e de forma nenhuma, tá certo, pessoal? Então, se liga, porque tudo que está sendo trabalhado aqui é mega importante para você, tá bom? Então, vamos lá, continuar aqui na nossa aula de hoje, porque hoje é uma nova classe de palavra que a gente chama de numeral. Facinha, facinha, super top, super fácil, tá bom? Hoje você está estudando numeral e logo depois você tem também aqui a nossa aula sobre adjetivos, outra classe de palavra mega importante, né? Que você vai assistir na nossa aula também de hoje, tá bom? Então, vamos que vamos, porque a gente já está começando a ficar bem nutridozinho em conhecimento para a gente suportar os novos conhecimentos mais complexos que virão este ano de 2021, tá bom? Vamos seguir então aqui, pessoal. Olha, nosso assunto hoje, como eu disse, é numeral, é uma classe de palavras, assim como substantivo, o artigo, o adjetivo, os verbos que a gente estudou, tá bom? E você aí do outro lado deve estar se perguntando, né? Numeral em língua portuguesa? 1, 2, 3, 4, 5. Eu pensei que isso fosse coisa de matemática. Pois é, pessoal, a gente vai começar então essa aula mostrando aqui uma diferença bem legal para você, que é a diferença entre numeral e número. Você deve lembrar que esse símbolozinho aqui na matemática significa diferente, né? Ou diferença. E é isso que a gente quer dizer para você aqui. Numeral é diferente de número, tá certo? Então, nós vamos dizer que o números 1, 2, 3, 4...
primeiro, segundo, terceiro, quarto, 2 vezes, 3 vezes, 1/4, 1/2, 3/5. Esses símbolos que estão aqui, eles são números. Em matemática, nós usamos números, isso mesmo, esses símbolos aqui, ó, na matemática, que a gente chama de algarismos, né? Você deve lembrar aí em matemática que o professor de matemática, de vez em quando, ele usa essa palavrinha, algarismo, né? Algarismo são os números, tá bom? São os símbolos numéricos, matemáticos, é o nosso sistema de numeração decimal, né? Enfim, os nossos números indo-arábicos, tá bom? Então, a gente vai dizer que número, ele faz parte do universo da matemática. É totalmente diferente de numeral. Parece, mas não é a mesma coisa, viu, pessoal? O numeral, olha aí, ele faz parte do universo da língua portuguesa. Portanto, olha aqui, numeral, em língua portuguesa, nós vamos usar palavras, não são símbolos matemáticos, tá? Nós vamos usar em língua portuguesa palavras, não vamos usar algarismos. Logo, nós vamos dizer que em língua portuguesa nós estamos usando numerais ou numeral. Por quê? Porque eu uso a palavra escrita para representar aqui esses números, tá bom? Então, veja aqui, ó, você tem exemplo aqui de numerais aqui, tá? Ó, 1, 2, 3 são numerais, tá? Por quê? Porque estão escritos com palavras. Aí você pode também escrever esses outros numerais aqui que indicam ordem, né? Sequência. Primeiro, segundo, terceiro. Repare que ele está escrito, ó, com palavras, não é com números, tá? Portanto, eles são os nossos numerais. Nós poderíamos também escrever esses outros números aqui, ó. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, que são os numerais que indicam multiplicação. Também aqui, ó, são numerais. Metade, terço, 1/2, certo? 1/5, 3/10, por exemplo. Então, gente, olha, a grande diferença está justamente aqui entre os números fazerem parte do universo da matemática, são aqueles símbolos matemáticos, são os algarismos, e em língua portuguesa, não esqueça, língua portuguesa, os numerais ou numeral, eles são assim chamados porque eles são representados com palavras, Então, quando a gente está usando palavras para representar quantidades, para indicar ordem, tá? A gente vai dizer na língua portuguesa que nós estamos usando uma classe de palavras chamada numeral ou numerais, tá? Vamos entender então aqui, olha, em língua portuguesa, o que são os numerais, né? Bom, em português a gente vai chamar de numerais palavras, são variáveis. Pessoal, vocês já sabem, a gente já falou bastante aqui. Variável é porque ela varia, ela sofre uma flexão, ela pode mudar, né? Ela sofre mudanças. Então, os verbos são variáveis, os substantivos são variáveis, os adjetivos são variáveis, tá? Todas as classes gramaticais que a gente já viu, inclusive os artigos, eles variam em gênero, ou seja, masculino e feminino, e variam em número, singular ou plural, tá? Número em língua portuguesa tem a ver com singular e com plural, tá? E os numerais, eles também variam, eles também podem sofrer mudanças que a gente vai ver já já, certo? E principalmente, pessoal, os numerais em língua portuguesa, eles vão indicar quantidade de seres. Isso, sempre que uma palavra
ela estiver indicando uma quantidade de algum ser, uma quantidade de frutas, uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de roupas, uma quantidade de alimentos, uma quantidade, sei lá, de alguma coleção que você tenha, se indicou quantidade, é porque você está usando numerais, tá? Lembrando, numerais são palavras, tá bom? Ou os numerais podem também indicar uma posição, certo? Um posicionamento que um ser ocupa numa determinada série, tá? Então, por exemplo, se você hoje foi o primeiro aluno a assistir essa aula que você está vendo agora, então, quando eu digo que Marcos é o primeiro aluno a assistir a aula remota desta sexta-feira, eu estou dizendo, então, qual é a posição desse aluno, tá? É claro que depois desse primeiro aluno veio o segundo aluno, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Então, quando eu estou indicando uma posição, um ordenamento, um sequenciamento, eu também vou utilizar um numeral. Fechado, pessoal? Então, ó, para você nunca mais esquecer o que é um numeral. É uma palavra, primeira coisa que você tem que saber. Numeral é palavra. Essa palavra vai indicar quantidade ou vai indicar uma posição, uma ordem dos seres. Simples assim. Numeral é uma palavra que indica quantidade ou indica o posicionamento, a ordem de uma pessoa, de um ser em relação ao contexto que está sendo usado. Fechado, pessoal? Então, vamos entender agora as classificações dos numerais. É isso mesmo, galerinha. Os numerais, eles também têm classificação, como os substantivos têm classificação, como os artigos têm classificação, como os adjetivos também têm as suas classificações, tá certo? E os verbos também, né? Então, veja bem, quais são as classificações dos numerais? Os numerais, eles podem ser chamados de cardinais, pode também ser chamado de numerais ordinais, tem também os numerais multiplicativos, temos ainda os numerais fracionários e, por fim, nós temos os numerais que a gente chama de coletivos. E aí, pessoal, vocês lembram que já estudaram isso aí lá quando você estava no 5º ano ou, de repente, no 6º ano com a professora do 5º, do 6º? Ah, professora, eu estudei já sim esses numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Mas tem gente aí que não lembra? Não tem problema. Vamos lembrar então aqui, mas dessa vez para nunca mais esquecer, tá, pessoal? Nós temos que aprender a aprender, não é aprender, decorar e daqui a pouco esquecer. Então, vamos lá entender essa paradinha aqui de numerais. Vamos lá. Bom, vamos começar pelos numerais cardinais, tá bom? Os numerais cardinais, eles vão indicar isso aqui, olha, pessoal. Uma quantidade, isso mesmo. Quando você pensar, numeral cardinal é o quê? O que é um numeral cardinal? Ora, é aquele número que vai indicar quantidade. Olha o exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Vocês sabem que os numerais também são infinitos, assim como os números, né? Então, quando eles estiverem indicando uma quantidade, então não tenha dúvida, olha, numeral cardinal. Quando você diz assim, eu tenho 13 anos, eu tenho 14 anos, você está dizendo a sua idade, você está dizendo a quantidade de anos que você já viveu ao longo da sua vida, tá bom? Se por outro lado algum aluno diz assim, olha, eu tenho 15 reais guardado, né? Então veja que quando a pessoa disse 15, ela está usando um numeral
que indica quantidade. Quanto de dinheiro ela tem? Ah, ela tem 15 reais. Então, é um número cardinal que vai indicar essa quantidade, né? Comprei 3 refrigerantes no final de semana. Quando você diz 3, você está dizendo a quantidade de refrigerantes que foram comprados, tá bom? Então, sempre que você encontrar esses numeraizinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, você está usando um numeral que a gente chama de cardinal. Numeral cardinal. É fácil, né, pessoal? E os numerais cardinais, alguns deles variam em gênero, e isso ele muda do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Olha aqui, ó. Você pode dizer um ou você pode dizer uma, né? Eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, ó. Você pode usar no masculino ou no feminino. 2, 2, tá bom? Você também pode usar esses 2 numerais aqui, ó, variando, ó, masculino, feminino, tá bom? 2 bombons, 2 caixas de bombons. Então, varia em gênero. Também tem algumas centenas, né? Você sabe que centenas são números que a gente vai contando, grupos de números que a gente vai contando de 100 em 100. Quando a gente representa com palavras, essas centenas, ó, 200, 300, 400, 500, 600, são numerais que indicam centenas. Eles também sofrem a mudança de gêneros, né? Eu posso falar 200 reais, 200 bananas. Então, repare que ele também sofre a variação de gênero. Além disso, nós também temos alguns numerais cardinais que variam em número, tá, pessoal? Em número. Quando a gente fala em número em língua portuguesa, a gente tá falando de singular e plural. É o caso aqui, ó, milhão, 1 milhão, ó, tá no singular. Se você falar 2, aí já vira 2 milhões, tá bom? 1 bilhão, 3 bilhões. 1 trilhão, 5 trilhões. É muita coisa, né, pessoal? É muita quantidade. Então, repare que milhão, bilhão, trilhão, você pode passar para o plural, tá? Então, significa que eles podem variar do singular para o plural, do singular para o plural ou do plural para o singular. Fechado? Por isso que a gente diz que os numerais, eles são variáveis, porque ele pode mudar de gênero, ele pode também mudar em número, ou seja, singular e plural. Então, pessoal, nós vamos aqui para mais então um exemplo para facilitar o seu entendimento aí do outro lado. Olha, vamos ver aqui a presença de numerais num texto escrito, que nós poderíamos ter escrito ou ter dito, né? Ter usado a linguagem oral. E diz assim, olha, você vale muito para mim. De 0 a 10, você vale 11. Preciosidade em ouro, os outros podem ser bronze. Então, são alguns versinhos, né, pessoal? A gente pode dizer que temos aqui uma estrofe. E, de repente, você até já ouviu alguém falar em escala, né? Diga aí um elogio sobre uma pessoa de 0 a 10, qual a quantidade de pontuação que você daria para ela? E a pessoa diz, não, ela não é 10, ela é 1000. Então, você está utilizando aí numerais na sua fala, né, ou na sua escrita. Aqui, no caso, nós temos, ó, a presença do numeral 0, do numeral 10 e do numeral 11. Repare que são numerais porque todos estão escritos com palavras, não é com números, tá bom? Repare também que esses numerais, eles indicam quantidade, né? Ó, a pessoa diz assim, você vale muito para mim. Aí, ó, ela coloca uma escala aqui com quantidades, de 0 a 10, né? Ó, você teria que dizer quanto essa pessoa vale para você de 0 a 10. E aí a pessoa responde, não, ela vale 11. Para mim, você não vale
10, você vale mais do que 10, você ultrapassa a escala, né? Então, 11, repare aqui que nós temos uma escala que indica quantidade e a pessoa responde com uma quantidade superior à quantidade da escala. Portanto, pessoal, se nós usamos numerais que indicam uma quantidade, nós estamos usando numerais cardinais. 0, 10 e 11 são numerais cardinais, tá bom? Então, não esqueçam que numerais cardinais são aqueles que indicam uma quantidade. Fechado? Agora, vamos para o próximo aqui, que são os numerais ordinais. Ordinais lembra a palavra ordem, né, pessoal? Isso mesmo. Então, os numerais ordinais, eles vão indicar justamente isso, uma ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão e uma série, seja de seres, de coisas ou de objetos. Então, sempre que um numeral ele estiver indicando um posicionamento, uma sequência, uma ordem, uma organização, ele é um numeral ordinal. Exemplo, Paulo, tá aqui os exemplos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Vocês sabem, né, que essas palavras aqui, olha, estão representando numerais, né? Só que estão escritas, não são números, né? São numerais. E esses numerais aqui, olha, servem para indicar uma ordem, uma organização, uma sequência, tá bom? Servem para representar uma sucessão, tá? Então, a gente vai dizer, inclusive, que os numerais ordinais, eles variam em gênero também, viu, gente? Masculino ou feminino. Você pode dizer, eu fui o primeiro a chegar na escola. Mas, se é uma garota, ela vai dizer, eu fui a primeira a chegar na escola. Então, você pode dizer primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, quarto, né? Aí quando chega em quarto, quinto, aí não existe essa variação. Mas nós temos esses 3 aqui que variam em gênero, tá certo? E também esses numerais ordinais, eles também podem variar em número, ou seja, mudar do singular para o plural. Como é o caso aqui, de primeiro, primeira, mas você pode colocar no plural, primeiros, primeiras. Terceiro, terceira, você pode passar para o plural, terceiros, terceiras e etc, tá, pessoal? Então, é só para mostrar que os numerais, eles sofrem variação, tá? Vamos ver, então, agora um exemplo com numerais ordinais. Olha que linda essa reflexão. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte, e o primeiro a esquecer é o mais feliz. Aí eu pergunto a vocês, vocês são felizes? Vocês pedem desculpas? Você é o primeiro a perdoar? Você também é o primeiro a esquecer as maldades que às vezes alguma pessoa faz contigo? Então, se assim é, você é feliz, sim. Pessoal, nessa reflexão você consegue detectar algum numeral? Sim, né, pessoal? Inclusive, ele se repete 3 vezes, Primeiro, primeiro e primeiro, né? São numerais. Numerais cardinais ou ordinais? Muito bem. Se você aí do outro lado pensou da seguinte forma. Primeiro não indica quantidade. O primeiro indica uma ordem, uma posição, uma organização, né? Isso mesmo. Então, pessoal, não pode ser numeral cardinal. Ele é um numeral que indica ordem, que indica posição, que indica sequência. Portanto, primeiro, aqui nesse exemplo que a gente vê, é um numeral ordinal. Fechado?
Vamos então para o próximo numeral, que são os numerais multiplicativos. Pessoal, reflita comigo. Multiplicativo, lembra a palavra? Multiplicação, obviamente. Você em matemática sabe que multiplicação é aquela continha que a gente chama de continha de vezes, né? Que vai multiplicando, aumentando os valores, não é assim? Isso mesmo. O que é que isso tem a ver com numerais multiplicativos de língua portuguesa? Tudo. Sabe por quê? Porque os numerais multiplicativos, olha, eles se referem ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada. Resumindo, os numerais multiplicativos, eles vão indicar uma multiplicação, certo? Uma multiplicação, ou seja, um aumento, né, de um numeral. Olha o exemplo aqui de numerais multiplicativos. Quando você fala duplo ou dobro, né? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, isso aqui é o dobro, né? Ou então, me traga aí o duplo, né? De uma bebida, por exemplo, né? Ou de um alimento, né? Então, veja bem, pessoal, duplo e dobro, eles nada mais, nada menos significam 2 vezes mais. Quando você diz, eu tenho o dobro da sua idade, né? Se você tem 14 anos e você está falando isso, você está dizendo para uma pessoa que você tem 2 vezes mais a idade dela. Então, você está falando para uma pessoa de 7 anos, por exemplo. Eu tenho o dobro da sua idade, tá bom? Então, repare que dobro significa 2 vezes, né? Eu comi o dobro da pizza que você ontem no jantar comeu. Então, se seu pai comeu 2 pedaços de pizzas e você comeu o dobro, significa que você comeu 4 pedaços de pizza, ou seja, você comeu 2 vezes mais do que ele, né? Então, dobro e duplo significam a mesma coisa 2 vezes. O triplo, né, já está dizendo, significa 3 vezes mais. Quádruplo, olha, outro numeral multiplicativo, porque indica 4 vezes mais. Quíntuplo significa 5 vezes mais. Décuplo, 10 vezes mais, né? Então, os numerais multiplicativos, eles vão indicar essa multiplicação. Vamos olhar aqui um exemplo prático. Vamos lá, ó. Terça em dobro. Compre uma pizza família ou super família e leve outra grátis. Qual é o numeral que a gente tem aqui nessa propaganda, nesse anúncio publicitário? Eu acho que todo mundo já viu isso em alguma pizzaria, em alguma lanchonete, essa palavrinha dobro, né? É muito usada, o dobro, o triplo, para atrair clientes. E claro que atrai, né? Ora, eu vou comprar uma pizza e vou levar outra de graça. O pessoal gosta muito da promoção, corre lá e compra, né? Então, olha, dobro tá dizendo que é 2 vezes mais. É uma terça-feira em que você paga uma, mas ganha outra. Ou seja, você ganha o dobro daquilo que você ganhou, né? Então, dobrar, né, significa ganhar uma a mais, tá bom? Se era uma, eu vou levar 2, tá? Bom, pessoal, entendido aqui até agora que números cardinais indicam quantidade, que números ordinais indicam ordem, posição, sequência, e entendido também que os números multiplicativos vão estar indicando uma multiplicação. Perfeito. Vamos ver então mais um numeral aqui, que são os numerais fracionários. Aí você também deve lembrar de um conteúdo lá de matemática.
fração, isso mesmo, porque os numerais fracionários, eles vão indicar uma fração. O que é uma fração? Gente, a fração é um número dividido, representa uma parte de um todo, tá? A fração, ela sempre vai indicar uma divisão, algo que está repartido, que está ali, vamos dizer assim, compartilhado, tá bom? Dividido. Por exemplo, 1/4, né? Ó, que a gente escreve 1/4. 1/2 ou metade, que a gente escreve meio ou metade. 3/4, né? Que a gente escreve 3/4 ou 3/4. Então, esses numerais que indicam frações, um número repartido, ele é um numeral fracionário. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Olha aqui, ó. Porque metade de mim é amor. É uma declaração, viu, gente, aqui. E a outra metade é você. Nós temos algum numeral nessa declaração de amor? Muito bem, se você falou, Paula, metade é um numeral. Isso mesmo. Repare aqui, pessoal, que você tem a imagem de um coração. Como é que esse coração está? Olha aí, ele está, ó, repartido, cortado ao meio, em duas partes. Por isso que aqui está escrito, porque metade de mim é amor, essa metade aqui é amor, e a outra metade aqui representa a pessoa amada, né? Então, metade significa duas partes iguais, ó, repartido ao meio, tá bom? Então, é um numeral fracionário, porque a metade, a palavra metade, né, significa algo que está dividido, está repartido, está fracionado, tá bom? Então, sempre que você ouvir um numeral fracionário, é porque ele representa uma parte, ele representa algo que foi repartido, tá bom? Então, tá aqui novamente, eu volto a dizer, olha, 1/4, meio, metade, 3/4, 3/4 são numerais fracionários, tá bom? E aí nós temos o último aqui, que são os numerais coletivos. Quando a gente fala em coletivo, a gente lembra também lá de substantivo coletivo, né? Você já sabe que coletivo significa conjunto. Isso mesmo, conjunto. Então, o que é um numeral coletivo? É um numeral que indica conjunto? Isso mesmo, é um numeral exato que faz referência a um conjunto de seres, tá? Então, quando você diz dúzia, uma dúzia, significa que é um conjunto de 12. Quando você diz uma dezena ou duas dezenas, significa que são conjuntos de 10 em 10, tá bom? Centena é um conjunto de 100. Semestre, né? É um conjunto de 6 meses, né? Então, de 6 em 6 meses, eu posso usar a palavra semestre, que é um numeral que indica 6 meses. E o que a gente usa muito, né, pessoal? Bimestre também é um numeral. Professor, eu não sabia. Pois é, bimestre significa um conjunto de 2 meses, tá bom? Então, pessoal, repare que esses numerais aqui, ó, dúzia, dezena, centena, semestre, bimestre, meia dúzia, meia dezena, meia centena, eles indicam um conjunto de números, tá bom? Então, se ele indica um conjunto de um número, né, de uma quantidade, tá? E eu estou representando com palavras, eu tenho então os numerais coletivos, isso mesmo. E os numerais coletivos também podem sofrer mudança de número. Você pode passar ele do singular para o plural. Uma dúzia, duas dúzias. Uma dezena,
duas dezenas, uma centena, tem um Szinho aqui a mais, e 3, 4, 5, 6 centenas, tá bom, pessoal? Então, vamos agora dar uma olhadinha aqui, ó, no exemplo, né? Repare aqui, ó, o carnaval acabou um dia desses, né? E aí tem um bloco aqui chamado meia dúzia de gatos pingados. Tem algum numeral aqui nesse nome desse bloco de carnaval? Aí você vai dizer, professora, meia dúzia é um numeral. Isso mesmo, é um numeral que indica, olha aqui, pessoal, se uma dúzia é 12, a metade de 12 é isso mesmo, 6. Por isso que a imagem aqui, né, do bloco é um gato, porque são gatos pingados, né? Tem o pingo aqui para dizer que são gatos pingados. E aqui na barriga do gato a gente tem o número 6, porque meia dúzia significa 6, né? Então, pessoal, é um numeral que indica conjunto, né? 6. Se for mais de um, já vai virando conjunto, né? Então, 6 é um conjunto, por isso que meia dúzia, né? Assim como uma dezena, como uma dúzia, como centena, como semestre, bimestre, são numerais coletivos, tá bom? E por fim, ou quase chegando ao fim, você tem aqui, olha, um quadrinho com os numerais da língua portuguesa. São 5 tipos. Os cardinais, olha o exemplo de numerais cardinais aqui, como é que se escreve. Os numerais ordinais, que a gente já conhece também, olha aqui como é que se escreve. Temos também os números coletivos, tá bom? Aqui alguns exemplos dele, de conjunto de numerais que a gente acabou de ver. Temos também os numerais multiplicativos, que indicam multiplicação. E os numerais fracionários, aqueles que indicam parte, que indicam divisões, tá bom? Que indicam frações. Aqui, pessoal, a gente apresenta para vocês um quadro ainda um pouquinho maior, onde a gente tem aqui, olha, alguns numerais cardinais, alguns numerais ordinais. Pois é, vale a pena dar uma olhada, uma lida, como é que se usa, como é que se escreve os numerais ordinais. Os cardinais todo mundo sabe, né? Aqui os principais numerais multiplicativos, isso mesmo, a gente conhece muito o dobro, o duplo, triplo, né? Tríplice, que é a mesma coisa de triplo, tá? E aí, quando vai chegando aqui em sextuplo, sétuplo, octuplo, nônuplo, décuplo, aí a gente já não conhece, né? Mas eles existem. Sextuplo, 6 vezes mais, né? Sétuplo, 7 vezes mais. Octuplo, nônuplo, 9 vezes mais. Décuplo significa 10 vezes mais. E aí, um décuplo, duodécuplo, você tem aqui 11 vezes, 12 vezes, e aí você tem aqui uma ausência, né, de números multiplicativos, até que vem o cêntuplo, que significa 100 vezes mais. Bom, pessoal, é porque de fato a gente não usa os numerais multiplicativos mais altos, né? A gente fica geralmente até aqui o número 5, quíntuplo. No nosso dia a dia é mais habitual a gente falar dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, né? Do que a gente falar nônuplo, décuplo, enfim. Mas é importante que a gente conheça. E aqui nós temos também uma lista com os numerais fracionários, aqueles que indicam frações, tá bom? Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E aí tem uma coisa interessante, quando chega aqui no 11 em diante, aí você tem que usar a palavrinha avos, 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 tá? Lembrando, pessoal, que o numeral fracionário, ele vem, é uma mistura, né, dos numerais
ordinais com os, aliás, dos cardinais com os ordinais. Então, meio, né? Você escreve meio ou você pode escrever um meio, né? Terço, você escreve somente terço, mas você pode também escrever 2 terços, 3 quartos, 2 quintos, né? 3 sextos e assim por diante. O numeral fracionário, ele sempre vai vir com 2 números na maior parte das vezes. E aí, quando chega aqui no 11 em diante, né? Você vai falar, por exemplo, você tem lá uma pizza que foi cortada em 12 pedaços, né? Uma pizza gigante, 12 pedaços. E aí você comeu 2 pedaços da pizza. Você vai dizer que comeu 2, que foi o tanto que você comeu, de quanto? De 12, que era o todo, né? Então, você vai dizer que comeu 2 dozeavos da pizza, tá bom? Isso aí você estudou em matemática, com certeza, como é que a gente utiliza os numerais fracionários, tá? Então, já que você entendeu o que são numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos, aqui você ainda tem um resumozinho do que a gente falou nessa aula de hoje. Cardinais indicam quantidade, numerais ordinais indicam ordem, sequência, né? Indica posicionamento. Multiplicativos são os numerais que indicam multiplicação, tá aqui os exemplos também. Fracionários vão indicar uma divisão, vão indicar uma fração. Meio, metade, terço, quarto, são números que estão fracionados, divididos, tá bom? Os numerais coletivos, aqueles que vão indicar um conjunto, né? Um conjunto de números, tá? Então, dúzia, bimestre, semestre, são números que indicam um conjunto deles, tá? E aí a gente usa os numerais coletivos para representar esses numerais em conjunto. Fechado, pessoal? Entendido? Eu já vou então me despedindo aqui. Valeu, galerinha top, até a próxima, mas eu quero dizer para vocês, antes de ir embora de vez, que nós temos lá no nosso Google Sala de Aula, a nossa aula também sobre adjetivos, tá bom? E logo depois, não se esqueçam de responder também o exercício sobre esses conteúdos que vão estar no nosso Google Sala de Aula de Língua Portuguesa. Valeu, galerinha. Por hoje é só, porque eu já fui.